Muito boa tarde, como estão as coisas? Vamos chegando, é o nosso momento, a nossa pausa. Como um mergulhador que sai do fundo do mar, vem para a superfície e puxa uma respiração. Nós precisamos ter um lugar para pausar e respirar no meio dessa atmosfera tão pesada e desafiadora da transição planetária. Não é mal, não há opressão, não há violência, são provas, sem dúvida, são expiações, não há dúvida, difíceis, dolorosas, sim, respeitemos os desafios de cada um. Mas não há nada para se revoltar, nada para ter pena de nós mesmos. Como ter pena de alguém muito doente que conseguiu a sua vaga está na antessala da cirurgia, quando tantos aguardam esse momento de cura. Como ter pena do pai de família que, tendo estudado por muito tempo, se capacitado, está aguardando a chegada da prova em um concurso público. Nada a revoltar, nada a brigar com a vida, nada a ter pena de nós mesmos. Estamos onde temos que estar. Lutzenberger falava que lixo é uma coisa fora do lugar. Podemos parafrasear e falar que infelicidade é alguém fora do seu momento, fora do seu lugar. É o ansioso que vive no futuro, é o magoado e culpado que vive no passado. Isso é ser infeliz, ou seja, todos nós. Felicidade, por outro lado, é o aluno aprender as lições que lhe são dadas, é o doente aceitar os remédios e os tratamentos que lhe são prescritos, porque o hospital da vida, a escola da vida são perfeitos. E felicidade só pode ser aceitar, enfrentar, compreender, se curar, enfim, amar. Aprender a amar, porque é isso que está no fundo de todos os convites, de todos os fatos, de todas as relações. Então, muito feliz por você estar aqui, minha amiga, meu amigo. Sim, temos sido cegos, sim, temos sido surdos. Tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos, como denunciou o profeta e como confirmou o mestre. Mas, admitindo o nosso problema, começamos a nossa cura, como um alcoólatra, que enquanto acha que bebe socialmente, que fica apenas alegrinho, não poderá se curar. Mas, quando admite, eu tenho um problema, é o primeiro passo dos Alcoólicos Anônimos, abre-se uma linda oportunidade de cura e de aprendizado. A base da filosofia, a base, portanto, da sabedoria, do aprendizado, do conhecimento, foi dada por Sócrates, o fundador da filosofia moderna, que disse: só sei que nada sei. Quem não tem problema não tem solução. Quem admite o seu problema, abre-se para a cura e para o aprendizado. Essa é a nossa festa. Nenhum de nós aqui está curado, nenhum de nós aqui é sábio, mas todos nós aqui admitimos nossas doenças e nossas ignorâncias. Parabéns para cada um de vocês
parabéns para nós, parabéns para os amigos espirituais que, da nossa parte e da parte de cada um de vocês, ajudam a fazer desse momento um momento de links, de aprendizados, de estalos, de inspirações, como esse momento é. Aproveite o momento. Carpe diem. Percebamos o poder do agora, nos libertando e desprendendo do passado e do futuro. Muito bom. Hoje vamos falar sobre um problema específico. Lembrando então, foi proposto a Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, que lhe fossem feitas perguntas. E ele aceitou e organizou essas perguntas nas 3 faces do espiritualismo, do aprendizado, da revelação espiritual, que são ciência, filosofia e religião. A integração dos saberes que nunca deveriam ter sido fragmentados. Nada contra a especialidade, mas vivamos a especialidade à luz do todo. Sem essa perspectiva da integração, a especialidade por si só é uma fragmentação que nos leva ao nosso dilema de saber cada vez mais sobre cada vez menos, como já denunciado por um intelectual. Aceitemos o convite da integração partindo de uma revisão espiritual da ciência, depois partiremos para uma revisão espiritual da filosofia e fecharemos com outra revisão espiritual das religiões. Esse é o nosso convite, são 411 perguntas. Estamos no campo da ciência, já passamos pelo campo da química, da física, agora estamos terminando o campo da biologia. Nessa e na próxima terminaremos. E hoje abordaremos um ponto específico, o ponto da esterilidade e da fecundidade. É uma situação que afeta muitas pessoas e suas famílias, porque a família é uma espécie de sonho coletivo, um avião de muitos lugares que nos leva a lugares fabulosos, de modo que o casal que tem problemas de fertilidade, seja por questões orgânicas, biológicas de um ou dos dois, seja por causa dos casais modernos que unem pessoas do mesmo sexo, vivem a questão da infertilidade, uma infertilidade social ou biológica. E é um tema para muitos, é um tema que se estende para os casais e para suas famílias, para a instituição fabulosa da adoção, que abrange, que abarca o fenômeno da infertilidade social e biológica. De modo que refletir sobre isso, do ponto de vista maior da espiritualidade, nos leva a uma compreensão superior, a uma aceitação maior, multiplicando a nossa capacidade de aprender e nos curar com esse fabuloso remédio da vida, porque não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus,
absolutamente tudo que acontece para todas as pessoas em todos os momentos contém uma lição e contém um princípio terapêutico. Bem-aventurados aqueles que percebem, que buscam a todo momento o que a vida está querendo me ensinar, em vez de brigar com as pessoas, brigar com os fatos, uma briga que se perde sempre. Felizes esses que buscam a cada situação compreender o que Deus está querendo nos trazer com essa relação, com essa pessoa, com esses fatos, com essa doença, com tudo que nos cerca. Porque esse compreenderá muito mais fácil Teresa de Calcutá quando disse: a questão da vida nunca esteve entre nós e os outros, como tanto parece para a maioria das pessoas. Quem vai ganhar, quem vai levar vantagem, quem é melhor. A questão da vida nunca esteve entre nós e os outros, disse Teresa de Calcutá. A questão da vida sempre esteve entre nós e Deus. Como é libertador buscar apenas a paz na nossa consciência, sem nos preocuparmos de estarmos melhores ou piores que ninguém, não é? Busquemos sempre ser melhores e estarmos melhores do que nós mesmos. Que assim seja. Pergunta número 40, que foi feita a Emmanuel, sobre a questão da fertilidade e da fecundidade. Busquemos a máxima, a mais profunda compreensão para favorecer, não para terminar, nem para concluir de forma alguma, as reflexões de cada um dos amigos. Pergunta 40 diz assim: a fecundidade e a esterilidade são provas. Aqui merece uma pausa. Em O Livro dos Espíritos, os Espíritos revelaram a Kardec que 3 podem ser as condições que norteiam as encarnações na Terra. 3 podem ser, se você preferir, a natureza, a função dos fatos que nos acontecem. Eles podem ser provas, expiações ou missões. Missionários são espíritos que vieram à Terra para promover a prática do bem. Não são apenas os grandes personagens da história, Gandhi, João Batista, Sócrates, os cientistas, os grandes descobridores, os grandes aventureiros, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral. Não são só esses personagens célebres pela história, mas muitos missionários vieram à Terra, por exemplo, para acompanhar e servir um certo espírito que passaria por uma situação muito difícil, por exemplo, na condição da paralisia cerebral ou outra doença severa, e vieram como mães, como pais, como avós, como tias, com a missão de acompanhá-los nessa dor. Uma missão de amor que já mostra a estatura superior desses espíritos. Esses são os missionários. Há também tipos de dificuldades, tipos de existências voltadas à habilitação do espírito para o futuro. Ainda no campo das deficiências, podemos imaginar que um espírito como esse missionário, que escolheu uma vida para acompanhar um grande amor que veio vivenciar uma limitação severa, um autismo com grande comprometimento, Down,
paralisia cerebral, entre outras síndromes que há muitas atualmente. Isso pode ser missão, mas pode também ser uma prova que está habilitando aquela mãe, aquele pai, aquele tio, aquela avó, para numa próxima encarnação poder exercer melhor uma outra missão. Por exemplo, se ele veio para ser um educador de pessoas em condições especiais, para ser um descobridor de curas ou de atenuações do sofrimento, terapêuticas, psicológicas ou orgânicas, não importa. A vivência, não apenas na condição de ajudantes, mas às vezes na própria condição de ajudados, sofrendo as doenças que depois ele vai vir curar, podem ser provas que o habilitam ao futuro para que retornem depois como missionários. E podem ser também expiações, resgates, dores, dificuldades, provações, desafios que vivemos no presente como consequência de nossos equívocos do passado. A nossa cultura religiosa pensa imediatamente no inferno e na punição de Deus. Isso, obviamente, não existe. Inferno é uma criação dos homens, não é uma punição de Deus. Se os melhores pais, mães, educadores da terra já aboliram o castigo físico como método de educação, como poderemos supor que Deus teria como base do seu processo educativo o castigo físico? Deus seria pior do que nós? Lógica nenhuma. Estamos olhando mal as dores, estamos compreendendo mal os sofrimentos humanos. A encarnação, por exemplo, de um rico que explorou e humilhou pobres como pobre, de um branco que discriminou e explorou negros, de um homem que oprimiu e assassinou mulheres, como mulher, o branco como negro, o rico como pobre, o judeu como palestino ou o palestino como judeu, não são punições de Deus. É porque para alcançarmos o amor universal, o amor sem fronteiras, que Jesus simbolizou para nós, precisamos sair da maior fronteira existencial da vida, que é o egoísmo. Egoísmo que é olhar a vida apenas por um ponto de vista. E a cura do egoísmo, como vem? Como nos libertamos desse olhar da vida de apenas um ponto de vista? Diz a psicologia, diz a filosofia e diz Jesus que é através da empatia e da compaixão. Precisamos nos exercitar em colocarmos-nos no lugar do outro, em fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, em amar o próximo como a si mesmo. E como faremos isso? Exercícios, vivências, pela boa vontade, que é o caminho por excelência de Deus, ou pela reencarnação, que é quando a vida nos coloca no lugar do outro, que a nossa teimosia e o nosso egoísmo dificultam o acesso a essa cura, a essa expansão. Compreender, basicamente, provas
expiações e missões, é ferramenta muito útil que nos ajuda a perceber os gênios, os missionários, os profetas, os avatares. E nós mesmos. Feita essa introdução, que é quase todo o nosso momento, vamos lá. A fecundidade e a esterilidade são provas. No quadro de interpretações da Terra, diz Emmanuel, esses conceitos podem indicar situações de prova para as almas que se encontram em experiências edificadoras. Então, fecundidade e esterilidade podem ser provas. Todavia, continua Emmanuel, se considerarmos a questão do seu aspecto espiritual, somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Vejam, amigos, apenas como exemplo, não permite generalização. Mas é possível que alguns casos de pessoas que vivem a condição da infertilidade nessa vida tenham desvalorizado, negligenciado a importância da paternidade e da maternidade em outras vidas. E através da infertilidade, tanto biológica quanto social, que nós já apontamos desde o início, vivam essa infertilidade para reconstruírem dentro de si os valores da paternidade e da maternidade. Os tratamentos, os investimentos, as vergonhas, os desafios interiores e exteriores vão reconstruindo dentro dos seus corações a importância, o valor de ser pai e mãe. É a expiação. Podem, é claro, ser provas também, na medida em que habilitem as pessoas inférteis, projetem, estimulem as pessoas que passam pelo desafio da infertilidade para expansões maiores. Foi o que Emmanuel nos trouxe aqui. Somos obrigados a reconhecer que a esterilidade não existe para o espírito que na terra ou fora dela pode ser fecundo em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Aqui, Emmanuel abre fabulosamente o leque da nossa compreensão para falar da importância geral da frustração. As infertilidades podem também ser compreendidas como qualquer tipo de frustração, de forma que a frustração num certo campo, bem vivida, precisa direcionar o ser que viveu essa frustração para realizações. A pessoa que não conseguiu gerar filhos pode adotar, pode organizar uma ONG em apoio a meninas que vivem gravidezes indesejadas, para lhes dar suporte, lhes dar apoio em diversos campos. Pode fazer grupos de apoio à adoção, movimentos de expansão da compaixão, da empatia, da fraternidade e do amor. Todo aquele que vive a esterilidade, reforça Emmanuel, na terra ou fora da terra, precisa buscar a fecundidade em obras de beleza, de aperfeiçoamento
e de redenção. Localize na sua alma, meu amigo, minha amiga, as suas frustrações. É absolutamente natural que seres, especialmente no nosso estágio de desenvolvimento, tenha acumulados sentimentos de frustração que, não tratados, serão somatizados no corpo físico em doenças difíceis, algumas delas. Para que isso não aconteça, para que nós consigamos nos libertar e nos expandir, é preciso reconhecer nossas frustrações e movimentar essa energia retida para realizações de fertilidade. No campo artístico, no campo da compaixão e da empatia, em projetos sociais, profissões como de psicologia, serviço social, enfermagem, pedagogia, entre outras, ou como postura solidária em qualquer profissão, o que é o mais importante que as profissões, é claro. Beleza, aperfeiçoamento e redenção. Tome suas frustrações, reconheça suas frustrações, na certeza de que esse reconhecimento nos abre para fazer o quê? Para transmutar, ressignificar essa frustração em experiências, em obras de beleza, de aperfeiçoamento e de redenção. Que assim seja para todos nós, que a terra toda consiga alcançar essa autolibertação pela libertação dos outros, porque é dando que se recebe. O 12º passo dos Alcoólicos Anônimos é que o alcoólico consolida a sua cura, consolida a sua abstinência na ajuda da cura e da abstinência, da motivação, do aprendizado de outros que tenham condições e vivências parecidas com as suas. Assim seja para todos nós. Saudar agora os amigos que estão conosco nessa noite de hoje. Marco Aurélio Trindade fala que o impossível é possível. Para as pessoas de boa vontade, tudo é possível, não é? Diana Costa dando seu boa noite, muito bom ter você aqui, Diana, um prazer mesmo. Maria José Sobral dando seu boa noite, muito bom, mas Ada, nossa amiga já de alguns tempos, muito bom ter você aqui de volta. Mônica Silva, lembrando dos encarnados e desencarnados que estão em seu coração, que as nossas vibrações, a energia de amor aqui gerada possa transbordar de nossos corações e inundar a terra inteira, a humanidade inteira, a criação inteira, abrangendo reinos animal, vegetal e mineral. Mônica vibrando também pela paz mundial e pelas vítimas dos desastres climáticos. E o boa noite dos amigos da própria Mônica, da Andréa Salvatore, da Andréa Santos. Emir Cajazeira pedindo vibrações pelo seu filho, que ele receba, e através dele todos os jovens, todos os doentes da terra, recebamos um pouco dessa maravilhosa vibração de amor, na certeza de que o amor cobre a multidão das doenças, dos desafios. Muito boa noite a todos e todos sintam-se convidados, Adelaide Dias também, a compartilhar esse vídeo, levá-lo nessa rede social, em outras, assistir e filiar-se ao canal Maurício Zomignani no YouTube, passando a ser um multiplicador de pães, como no fabuloso milagre, que não é nosso, que é de Deus, através de Jesus, mas com o qual nós podemos participar, que é de multiplicar o bem,
a esperança, a lucidez, a coragem, a boa vontade. Paz na terra, às mulheres e aos homens de boa vontade. Graças a Deus e até a próxima.